Conferência de Inverno Stuttgart 2025. Tema geral: a excelência do nosso proceder no reino de Deus. Mensagem 3: uma conduta santa. Leitura bíblica: 1 Pedro 1, versículos de 13 a 19. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Errettung haben. Wir loben dich, Herr Jesus. Ja, lob den Herrn. Ó, nós te louvamos, Senhor Jesus. Mal vor der Konferenzgemeinschaft, wenn jetzt Ó, louvado seja o Senhor. viele Gemeinden wieder zusammenkommen, den Herrn in Einheit É muito darstellen. bom. Tivemos comunhão antes da conferência, agora que tantas igrejas se reúnem novamente no final do ano para representar, demonstrar a unidade no Senhor. É realmente uma alegria estar junto com os irmãos. Claro que também esperamos muito por esse momento, mas pensei em como o povo de Israel se reunia 3 vezes por ano para louvar verdadeiramente o Senhor. É também uma alegria para o Senhor e para o Pai, que veja seus filhos aqui reunidos, não importando onde estão neste momento, em que situação ou em que fase da vida de fé, mas nos unimos, recebemos e o representamos juntos. Deveríamos também apreciar este aspecto ainda assim esperar que o Senhor, quando todo o seu povo se reunir, fale ricamente mais uma vez. Oramos, Senhor Jesus, por uma palavra que nos ajude a avançar juntos neste tempo. E, no entanto, sabemos que estes 4 dias não são o objetivo final da igreja, pois ainda há mais 300 dias no ano em que podemos praticar a edificação do seu reino diariamente. Já estamos nesta terra hoje para nos aproximarmos um pouco mais do objetivo. E é maravilhoso o que o Senhor faz em tantos, e de alguma forma Ele sempre está operando algo. Tantas coisas que Ele trabalhou em nós durante esse tempo. Sim, creio, Senhor Jesus, mas creio que cada um de nós sabe que há muito mais a se fazer. Muito do que o Senhor ainda deseja operar em nós. Louvado seja o Senhor. E isso flui para o que mencionamos no título, como escrevemos no título sobre a nossa excelente conduta. O fundamento é a palavra de Deus, mas essa palavra tem como objetivo levar a uma conduta excelente. Oh, louvado seja o Senhor.
O que realmente apreciei foram estes primeiros 12 versículos que abordamos nos 2 primeiros encontros. Neles, Pedro realmente descreve o que todos nós já recebemos e o que tudo isso significa. Portanto, nestes primeiros 12 versículos, o foco está no que Deus fez e no que Ele continua fazendo. E, no entanto, os irmãos sempre olharam para onde a nossa cooperação é necessária. Sim, Deus faz tudo e ainda assim Ele deseja a nossa cooperação. E penso que isso é o que é importante para toda a conferência, incluindo a minha mensagem de hoje. Que vejamos realmente que existem os dois lados. Primeiro, louvamos ao Senhor pelo que Ele já fez. Ele é o vencedor, como acabamos de cantar. Ele se tornou pobre por nossa causa para que fôssemos ricos, e, no entanto, cabe a nós aplicar esta riqueza. Agora, no versículo 13, acho tão lindo, pelo menos em alemão, não sei como é em outras línguas. Espero não falar de forma muito difícil para os tradutores, pois algumas coisas talvez só possam ser expressas bem em alemão hoje. Começa com a palavra portanto. Isso significa que Deus fez muito, mas a obra não para por aí. Agora, Pedro nos traz uma exortação. Está na forma imperativa. É endereçado a nós. Não é Deus quem nos cinge, mas nós é quem nos cingimos. O Senhor também disse nos evangelhos que devemos esperá-lo como quem está cingido. Nós temos que fazer isso. Por quê? Diz aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Hoje chegamos ao ponto que abordamos, sobretudo na primeira mensagem, o nosso procedimento santo, nossa conduta santa. A conduta é mencionada 2 vezes nestes versículos. No versículo 15 diz: tornai-vos santos em toda a vossa conduta. E no 18, que fomos resgatados da vã conduta herdada dos nossos pais. Portanto, essas duas condutas estão em oposição. E para alcançar esta mudança, devemos primeiro cingir o nosso entendimento. Isto tem muito a ver com santificação. É incrível essa expressão. Cingir. É como os lombos cingidos, onde fica o cinto. Mas por que os lombos cingidos do entendimento? Essa é uma expressão muito especial na Bíblia. Pesquisei um pouco. Os lombos são a parte do ser humano de onde brota o fruto. Então, isso é algo muito positivo. Temos um versículo em Gênesis 35, 11. Conhecem a história de Jacó dormindo sobre a pedra enquanto fugia de Esaú. Lá o Senhor promete que reis sairiam dos seus lombos. Descendentes e até reis, algo que um dia governará. E nós também deveríamos governar. Para isso, o Senhor realmente nos equipou com uma mente, um entendimento muito bom. Às vezes a mente de forma negativa, mas o Senhor tinha algo em vista quando nos deu o entendimento e a capacidade de pensar.
A palavra mentalidade pode soar estranha para alguns. Na verdade, ela expressa bem o que quero dizer hoje. Em outras traduções, significa sentido, compreensão ou atitude. Em inglês, usa-se mind. Deus fez do homem a coroa da criação, embora o ser humano não seja tão impotente por fora. Não voamos, nadamos devagar comparado aos animais, mas temos uma mente incrível. E isso é necessário para governar. Sabemos de Salomão. Salomão era muito sábio. Escreveu mais de 1000 canções e 3000 provérbios. Era um governante sábio. O que o Senhor nos deu é necessário, mas devido à queda, o entendimento deixou de ser uma ferramenta sob o governo de Deus e assumiu o próprio governo. Mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen zu tun haben und der Herr noch nicht so stark in uns gewachsen ist, kommt oft und nicht nur in der Welt. Vivenciamos isso diariamente quando nós assumimos o controle. Quando isso acontece, surge o caos. Como lidamos constantemente com pensamentos e sentimentos, e o Senhor ainda não cresceu plenamente em nós, surge a inquietação no mundo e entre nós. Entre o mundo e nós. Alguns querem governar conscientemente, outros apenas querem estar certos. Mesmo querendo estar certo em silêncio, você está querendo governar. Posso não ter justiça, mas quero ter razão. Isso traz muitas dificuldades, por isso toda a nossa alma deve ser cingida. Ouvimos esta manhã que a alma deve ser salva. Já somos salvos pelo novo nascimento, mas agora trata-se da salvação da nossa alma. Não posso repetir tudo o que ouvimos, mas houve em mim um forte clamor. Senhor, algo precisa ser feito na minha alma. E creio que todos aqui podem testemunhar isso. Quem pensa o contrário deveria deixar o Senhor testar quanta salvação ainda precisa. Senhor Jesus, é por isso que dizemos cingivos. O Senhor quer nos salvar, mas nós nos cingimos. Isso significa voltar ao governo do Senhor, entregando-lhe nossos pensamentos e sentimentos para que Ele governe através de nós. Isso tem que acontecer hoje. É uma necessidade. Caso contrário, não funcionará quando o Senhor voltar para governar a terra através de nós. Este cingir, este colocar-se sob o seu domínio, deve ser hoje. É uma necessidade. Não é apenas uma exigência impossível para os caídos, mas uma exortação.
Comece, entregue-se ao Senhor. Nossa alma pode parecer bonita por fora, como vestes largas, mas para a luta isso não basta. Mit Wahrheit, ja. Wieso? Ja, es steht, glaube ich, auch auf der Gliederung, Epheser 6,14. A veste deve estar cingida, só assim você estará apto para lutar e poderá resistir ao inimigo. E com o que nos cingimos? Com a verdade. E por quê? Está em Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A verdade é o nosso cinturão. Não são os nossos pensamentos inteligentes que contam, mas a verdade aceita pela fé. Orar a palavra juntos faz com que a verdade penetre também no nosso pensamento. Mas Pedro não menciona apenas a verdade, ele diz: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Aceitamos a verdade, mas colocamos a esperança na graça. Sempre esses dois aspectos, verdade e graça. É como fritar algo. Você não pode deixar parado. Tem que ficar virando para não queimar. Precisamos de verdade e graça. E o Senhor é a verdade e a graça. Em João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 17 diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não falamos de coisas, mas do nosso Senhor. Essa é a nossa oração. Senhor, Tu és a verdade e a graça. Experimentamos ambos ao amar a igreja. É importante nos esforçarmos por esse objetivo da nossa fé. Preciso do Senhor e preciso dos meus irmãos. Seja em grupos grandes ou grupos pequenos, sempre há graça e verdade ali. Louvado seja o Senhor. Oramos para que o Evangelho opere nestes dias. Todos tiveram uma pequena experiência de como o Senhor os tocou.
Às vezes o Senhor não nos dá paz até que testemunhemos algo que vem dele. Ja, vielleicht ein Punkt, der ist mir schon auch noch Queremos passar direto, heute mas o Nachmittag Senhor diz: pare e temos que falar com alguém. mal als Wiederholung Isso deve queimar em nós. in Kapitel 1, Vers 8 sagt Petrus, Sim, Senhor Jesus, cinge os lombos do nosso habt ihr entendimento. nicht gesehen, Sede sóbrios e esperai na graça. das ist einer meiner Lieblingsverse. Und ich habe den Senhor Eindruck, Jesus Cristo, vielleicht ponto euch que se tornou importante para mim esta tarde. direkt fragen, aber als er das geschrieben hat, einerseits ermutigt er die Gläubigen, aber andererseits ist er voller Freude und Bewunderung, dass es welche gibt, die ihn nicht wie er gesehen haben und doch lieb haben. Ja. Em 1 Pedro 1,8 diz: Über 3 Jahre gesehen quem não havendo visto a mais, und dann habe ich nachgelesen, dann nach der Auferstehung erscheint der Herr am Abend des Tages der Auferstehung und zeigt sich ihnen este é dos meus versículos favoritos. dann nach einer Woche. Kommt er Pedro nochmal, escreve isso com admiração por aqueles que amam o Senhor sie sehen ihn sem o terem visto fisicamente. 20. Das 3. Mal, da erscheint er ihnen, als sie fischen. Und Pedro viu o Senhor por 3 anos sie sehen e ihn, no final sie o sehen ihn negou. und sehen ihn doch nicht. Ja, so ist es oft auch. Wir haben den Herrn schon gesehen, wir haben ihn berührt, wir haben ihn geschmeckt. Mesmo após a Das Natürliche ressurreição, heraus, quando o Senhor aparecia, selbst alguns ainda tinham dúvidas. das hässliche Selbst. Und sie gehen einen ganz anderen Weg. Sie wollen wieder zurück zum Fischen. Und sie sehen den Herrn und sehen ihn doch nicht. Und dann sagt ein Jünger, das ist in Johannes 21, Vers 7, sagt der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Ja. Er hat ihn gesehen. Das wird wohl Johannes selber gewesen sein. Er hat ihn gesehen, warum? Weil er den Herrn Mas ele confessou e não negou. weil auch er den Herrn Confessou: eu não sou Cristo. Voraussetzung Muitas vezes é assim, já tocamos no Senhor, mas depois o nosso eu natural ist wirklich assume o controle. der Schlüssel, Você quer voltar a pescar, mehr zu gewinnen, mehr ihm vê o Senhor e ainda assim não o vê. sieht er Petrus ihn wieder. Und das ist Então o discípulo amado diz a Pedro: das uns é o Senhor. sagen, es ist der Herr. Ja. Also nicht so wörtlich, aber sie bringen was Ele o viu porque amava o Senhor e era amado por ele. Jetzt sehe ich es gerade, ist mir noch nicht aufgefallen. Dann heißt es, als nun Simon Petrus hörte, das ist der Herr, sei, gürtete er das Obergewand. O amor é a chave para ver mais o Senhor, ganhar mais dele e segui-lo melhor. Dann geht es ein bisschen weiter und dann fragt der Herr den Petrus 3-mal, liebst du mich? De repente, Pedro o vê novamente. Dass er ihn liebt. Essa é a nossa experiência através dos irmãos. Er hat so viel äußerliche Begegnungen mit den Herrn. Eles mit expressam Gott. algo Und e vemos o Senhor da novamente. fehlt noch was an der Liebe zum Herrn. Und wir haben gerade E o que Pedro faz ao ouvir que era o Senhor, ein Lied, cinge a sua túnica. da ist auch so stark der Eindruck. É lindo como a palavra se encaixa. Liebe Ele também se cinge. wie es der Schlüssel ist, dass wir mehr wachsen, mehr umgewandelt werden. Und wir haben wirklich, in mir war das Gebet, Herr, ich möchte dich mehr lieb haben. Und E Pedro diz: diese Gläubigen, Senhor, tu sabes de tudo. Gläubigen aus der Zerstreuung Ele percebe que apesar de todos os encontros externos, ainda faltava profundidade no amor. ist ein Wunder. Ja. Wunder vor allen Mächten und Gewalten. So, wir sollen uns zufrieden geben mit dem, was wir haben, nicht nach Wunder. Recentemente estudamos o Cântico dos Cânticos e a forte pressão do amor pelo Senhor. Streben, sondern wir
É a chave para sermos transformados. Minha oração foi: Senhor, quero amar-te mais. Aqueles crentes dispersos não viram o Senhor e ainda assim o amavam. Isso é um milagre. Um milagre acima de todo poder. Não devemos buscar apenas sinais ou sentimentos, mas esforçar-nos para amar mais o próximo. Passt euch nicht an. Was denkt ihr? Anpassung, ist es gut oder schlecht? Kommt drauf an. Para isso a palavra é necessária. A verdade nos foi dada para amarmos mais o Senhor. No versículo 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não se conformar. O que vocês acham? A adaptação, a tradução é boa ou ruim? Depende. Du kommst mit verschiedenen Leuten zusammen und du musst je nachdem dich anpassen. O ser humano tem a capacidade maravilhosa de se adaptar ao ambiente. Por isso vivemos em quase todos os continentes, desde o extremo norte aos trópicos. Adaptamos-nos ao clima e ao alimento. No aspecto social também é importante. Temos que nos ajustar para conviver bem, especialmente no casamento. Se você não cede em nada à sua esposa, o amor não é suficiente. Temos que estar prontos para nos adaptar. Mas às vezes isso vai longe demais, querendo agradar mais as pessoas do que o próprio Deus. Podemos nos adaptar inconscientemente ou conscientemente às coisas que sabemos que não são boas. Somos influenciados pela mídia e pelo ambiente para nos conformarmos aos padrões do mundo. Muitas coisas ocorrem de forma inconsciente, como na publicidade. Ela não usa lógica, mas atua no subconsciente e nem percebemos a influência. Por isso o texto diz para não se conformar à ignorância de antes. Muitas vezes cedemos por falta de conhecimento. E os desejos? O desejo torna-se perigoso quando uma necessidade básica ganha vida própria e você quer sempre mais. Mencionamos o exemplo do rico agricultor na última conferência. Não era errado ele colher para si e para sua família, ou mesmo guardar para compartilhar. Certamente podemos e devemos ter provisões. José também ajuntou mantimentos no Egito, mas sempre confiando no Senhor e não por medo de que Deus faltasse.
Mas aquele agricultor tornou-se independente, seu único foco era acumular bens. E muitas vezes é assim, algo legítimo cresce tanto que vira um desejo descontrolado. Há desejos que causam danos a outras pessoas, a nós mesmos, levando ao vício e doenças. So, sorgt euch um nichts. Ja. E o pior, levam à apostasia do Deus vivo. Não devemos nos conformar a isso. Je älter man wird und wenn man dann Familie hat, Kinder, saugt man sich noch Mas nem sempre é fácil distinguir os limites. Por isso a importância de orar. Wir lernen auch durch Gebet und Bitten mit Danksagung vor Gott unsere Anliegen kundzuwerden. Und zu Paulo wissen, diz em dass wir Filipenses bedürftig 4, sind. 6, Aber gleichzeitig vamos ler. in Vers 14, wir hatten das ja auch schon, eigentlich in die ganze letzten Konferenzen hat sich das durchgezogen. Wir sind Kinder des Gehorsams. Ja. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Aber em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Louvado seja o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. ausgeflogen. Quando se é jovem, há certas preocupações, mas quando se tem família e filhos, elas aumentam. Ja, aber manchmal ist einfach Gehorsam. Senhor Jesus, Es sind immer wieder mas aprendemos que pela oração e súplica com ações de graça, devemos apresentar nossos pedidos a Deus. uns irgendwie wegzubringen. Ja, wenn wir Ao mesmo tempo, o versículo 14 diz algo especial, que somos filhos da obediência. Kreuzungspunkte unseres Lebens stehen, Entscheidungen treffen müssen. Wo machen wir unsere Ausbildung? Welchen A Arbeitsstelle oração é essencial, mas ela deve gerar obediência prática. Não adianta apenas orar e esperar que tudo caia do céu sem agir. Às vezes, a obediência é o passo que falta. Und das ist nicht ein Gefühl, ich mag gern dort sein, ich mag gern dies machen und der Herr wird schon segnen, sondern es ist wirklich die Frage, wo steht der Herr? Steht er an erster Stelle oder nicht? São sempre os dois lados, orar e obedecer. Assim discernimos os limites onde o inimigo tenta nos desviar. Nas encruzilhadas da vida, estudos, carreira, decisões, é fundamental saber diferenciar a vontade de Deus. Pois Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, teremos comunhão. Mas se nos adaptarmos ao mundo, essa luz se apaga em nós. Por isso Pedro exorta, não vos conformeis, sede santos, porque o Senhor é santo. E isto não é algo para o futuro distante, é para o nosso proceder hoje. É para a nossa conduta hoje. Versículo 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso abrange cada detalhe do nosso dia a dia, desde como lidamos com o dinheiro até como falamos com os nossos vizinhos. A santidade deve permear a nossa vida profissional
e a nossa vida familiar. und deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt Não schon einen podemos ter uma conduta cristã Zwang, aber ein apenas aos Zwang, domingos e outra diferente durante a semana. zugehören willst, sollst du heilig sein. Das wäre Louvado eine seja o Senhor. Alternative Isso dazu. seria a hipocrisia, e a hipocrisia é o oposto da santidade. Sollt heilig sein. Pedro cita as Escrituras no versículo 16, dizendo: Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É um chamado que vem desde o Levítico. Deus deseja um povo separado para si. Sagt es mal jemand, sagt es deinem Kollegen, du sollst heilig sein. Separado não significa isolado do mundo, mas consagrado a Ele no meio do mundo. Es ist wunderbar, wenn man sieht, was es bedeutet. Sagt, Versículo 17 diz: E se invocais und dann sagt er am Ende nochmal, como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. seine Natur, sein Wesen. Somos peregrinos aqui. Und wir sind nicht Nossa cidadania está nos céus. von Natur aus nicht heilig. Aber wie wir gehört haben, mit unserer Wiedergeburt kam schon O temor de que Pedro fala não é um medo escravizador, mas um respeito profundo. das wirkt in uns, das gärt in uns, das É o temor de entristecer o Espírito Santo ou de desonrar o nome do nosso Pai. hat den Heiligen Geist empfangen. Das war das É o Erste, was der Herr nach der Auferstehung pois getan hat. sabemos o preço que foi pago pela nossa liberdade. Nehmt ihm den Heiligen Geist. Und davor hat er schon vor seiner Kreuzigung Versículo 18 diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fluxo procedimento que vossos pais vos legaram. Wunderbar, ist der Heilige. Und hat uns den Heiligen Geist gegeben. O ouro e a prata perdem o valor, mas o que nos resgatou é eterno. No versículo 19 diz: Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Jesus é a moeda do nosso resgate. Esse sangue é de valor infinito. Ao meditarmos nisso, como podemos continuar vivendo de forma leviana? O preço da nossa alma foi a vida do Filho de Deus. No versículo 20 diz: Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O plano da redenção não foi um plano B. Deus já o conhecia desde a eternidade. Isso nos dá uma segurança inabalável no seu amor e propósito. No versículo 21 diz: Por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Não em homens, não em governos, não em riquezas, mas apenas em Deus.
O versículo 22 diz: darauf konzentriert, in Sendo der Versammlung purificada a zu sein. vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não Da fingido, können wir schon mal üben, amai-vos de coração gegenseitig das Wort uns aos outros ardentemente. Aber es ist wichtig, dass wir das auch täglich weiter üben. A purificação da alma leva ao amor verdadeiro pelos irmãos. Hoffentlich nicht. Und vor allen Dingen nähren, ja, also, wo ist es? In Epheser 5, wo heißt es denn? Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. 29, ja. Ernährt es und pflegt es. Este é o teste da nossa fé, como amamos aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Aber viele nähren sich öfter am Tag. Und das ist auch ganz Não um amor de conveniência, mas um amor ardente e sacrificial. Das reicht nicht, ja. Du brauchst täglich Reinigung und Nahrung. Versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Die wahre Schönheit. Ich freue mich immer, wenn ich ein schönes Bild sehe, Pela- Pflanzen sehe, wie sie Nascemos de novo através da palavra. Pflanzen zu Hause Ela é o DNA da nossa nova vida. das ganze Jahr und einmal im Jahr blüht sie für 3, 4 Tage. Tudo que o ser humano passa, tudo que é ser humano passa, mas a palavra permanece. Schöner, ja, und sie kann jeden Tag blühen. No versículo 24 diz: Das Heiligkeit ist Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. genügend die Sprache der Bibel, aber ich glaube, beides ist unsere Erfahrung. Ja. Heiligkeit ist das, was dem Hause zusteht. As glórias desse mundo são passageiras e ilusórias, Ist auch die Zierde. Ist etwas, was du spürst, was du merkst, das dich ins Licht stellt. Und genau, mas o versículo 25 conclui was uns auch dazu bringt, dizendo: A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. macht der Herr nicht so sehr. Das sollen wir machen. Ja. Der Herr gibt die Gelegenheit, er gibt sein Sprechen dazu. Podemos confiar inteiramente nesta palavra, pois ela é o fundamento da nossa vida. In Gemeinschaft ein bisschen Capítulo 2, versículo 1 diz: Ende ist es unsere Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. dieses schlechte Gefühl und dann gewöhnst du dich dran und hast kein schlechtes Gefühl mehr. Ja. Hey Jesus Christus. Estas coisas pertencem à velha conduta, à velha criação, que deve ser deixada para trás. Auf das Sprechen des Herrn, das sage ich jetzt zu mir. Como podemos edificar a igreja se carregamos maledicências ou inveja? Unheiligem. Vielleicht lese ich einfach Versículo 2: Verse dazu. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Vers 17 heißt es, darum geht aus von O leite não é falsificado, para que por ele und rührt kein vá crescendo, so werde ich euch annehmen. crescendo para a salvação. O crescimento requer a nutrição correta. Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann in Kapitel 7, O leite espiritual é a palavra simples e pura que nos sustenta. Geliebte, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen. Versículo 3 diz: Es gibt eine Befleckung E é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. des Geistes. Der Herr muss uns Licht geben.
Uma vez que provamos a doçura do Senhor, nada mais nos satisfaz. Versículo 4 diz: Pegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Das Ziel, über das Reich, in das wir berufen worden sind. Geliebte, wir sind nun, 1. Johannes 3, Vers 2. Jesus é a pedra fundamental. O mundo pode rejeitá-lo, mas ele é a nossa base. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não somos pedras isoladas, somos parte de uma edificação viva. Cada um de nós tem um lugar vital na casa de Deus. Versículo 6 diz: Pois isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Nossa fé está ancorada naquele que nunca falha. Versículo 7 diz: Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. O que é vida para nós é julgamento para os que rejeitam a verdade. Versículo 8 diz: E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A desobediência à palavra é o que causa o tropeço espiritual. Mas vós, versículo 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que identidade gloriosa recebemos, somos representantes do reino de Deus. Versículo 10 diz que vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Misericórdia transformou a nossa história e a nossa natureza. Agora, amados, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nossa alma está sob ataque e a abstinência do mal é a nossa defesa.
Fomos resgatados da vã conduta de nossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem defeito. Louva ao Senhor, pois é vital ter uma conduta santa, apreciando a beleza da santidade como nosso adorno diário. O objetivo não é apenas estar aqui na igreja. Desejo habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Obrigado, Senhor, e peço que tua graça nos sustente até o fim, pois as provações não cessam. Que a nossa excelente conduta seja um testemunho vivo para todos ao nosso redor. Amém, e louvado seja o Senhor para todo sempre. Heute ist die Vorbereitung im Gemeindeleben.